Eu entrei no concurso em 2009, não, 2014. Então, 2014 a 2025, vou fazer 11 anos. Fiz faculdade, assim que eu saí da faculdade, abri o concurso, eu passei e na CEMED foi a minha primeira experiência. Eu acredito muito nas referências que a gente tem na família, próximo. Eu venho de uma família de professores, então minhas tias são professoras, então elas sempre foram um espelho para mim. E além do mais, elas sempre ajudavam lá em casa. Eu sempre soube que professor, né, ele tem que trabalhar muito, mas as minhas tias sempre tinham um dinheirinho ali sobrando para ajudar lá em casa. Então eu via assim, é uma profissão muito bonita, ainda consegue ajudar outras pessoas além da gente, então é aí que eu vou. Porque é muito maravilhoso ver a gratidão do aluno em relação ao professor. Minhas tias assim eram aclamadas na escola, quando os alunos ficavam sabendo que eu sou sobrinho da professora fulana, eles sempre tinham, nossa, você é sobrinho da professora fulana, sempre vinha uma potência ali naquela professora e tal. Eu, caramba, isso é legal. E era uma admiração, eu acabava pegando carona nessa admiração, porque os meus colegas admiravam minha tia, minha professora de matemática. Então, por tabela, eu acabava pegando também, nossa, você é sobrinho da professora e tal, que legal. Então, ali já fazia uma espécie de amizade já por conta disso. Teve um caso determinante, eu lembro que eu estava na 8ª série, e a professora de ciências pediu um seminário. O trabalho é o seminário, e eu lembro até hoje o tema do seminário era metais pesados. Além das minhas tias, já na faculdade, uma professora me chamou muita atenção. E é aquela história, né? Pô, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Então eu tive uma professora que, assim, o jeito dela, o perfil dela de trabalhar era instigar, era puxar, sabe? Tirar o melhor do aluno. Mas eu lembro que no começo ela não foi muito bem compreendida pela minha turma da faculdade. Teve, assim, um certo embate. Nossa, a professora cobra muito, ela pede muito, mas em nenhum momento ela cedeu. A gente reclamava, a gente questionava, mas ela não cedia. Ela pedia artigo de opinião, ela pedia resumos, leitura de vários livros, às vezes muito difíceis, e ela não cedeu. Mas eu lembro que no final do período todo mundo estava agradecido, porque tinha terminado o período diferente do que tinha começado. Apesar de eu ter citado essa professora como referência, eu também tive outros professores. E tive um professor específico que ele tinha uma linguagem mais leve, mais suave. E ali eu entendi que o meu caminho era esse, falar de uma maneira mais acessível, né, às vezes até engraçada. Então, se isso já é meu, eu vou utilizar. E isso, na tua pergunta, já chegando, fez com que eu me aproximasse mais rápido dos alunos, porque eu criava um ambiente mais familiar, mais assim, menos sério, menos rígido. E isso favoreceu para que muitos alunos tivessem mais intimidade, mais simpatia. Eu acredito que vai muito por aí também. Quando o professor ele se demonstra ser uma pessoa mais acessível, né, não tão rígida, nem tão austera, isso favorece. Então tiveram muitos alunos que tinham um hábito mais assim de não estudar, mas por verem em mim um cara mais despojado, eles viram, nossa, é possível ter uma conduta escolar digna e mesmo assim não ser tão sério, porque o caminho da educação, do estudo, ele não necessariamente precisa ser tão austero, ser tão rígido, sabe, numa caixinha. Não precisa estar nessa caixinha assim, nossa, eu estudo. Não, a pessoa pode estudar, o aluno pode se desenvolver e mesmo assim manter o seu perfil, a sua identidade, a sua personalidade. Mas eu lembro de um fato assim muito interessante, que havia uma aluna que ela era realmente muito boa, e ela passou, né? Nós trabalhamos até o Fundamental 2 e ela seguiu, ela foi aprovada assim no 9º ano com muito louvor. Só que os anos passaram e ela foi prestar vestibular. E ela voltou lá na escola e falou, professor, preciso de ajuda. E nós sentamos, conversamos, eu indiquei algumas leituras. E a última postagem que eu vi dela na rede social já foi com um canudo, formado em Direito, já tinha passado na OAB antes de se formar na faculdade. Né? Então isso daí é muito gratificante, eu lembro bastante disso. Eu falo quando eu preciso de ajuda, eu falo quando não está legal, eu falo quando está muito legal.
eu percebo assim que se eu não falo, não está acontecendo nada. Então eu preciso falar, eu preciso ter amigos, eu preciso ter uma rede de apoio, eu preciso dizer não gosto, mas eu preciso dizer, pô, eu gosto de você. O que tu vai fazer depois? Vamos comer uma pizza? Vamos sair? Posso ir na tua casa? Tu pode vir na minha? E eu trabalho com gente muito boa. Quando a gente está de frente para 30 alunos, eu sei que o que eu vou falar é muito óbvio, mas o óbvio ele também precisa ser explicado. Quando a gente se depara com 30 alunos à nossa frente, são 30 pessoas, 30 seres humanos, são 30 universos, são 30 contextos. Então, no meu começo, principalmente, eu achava que um método de pesquisa, uma forma de falar, uma certa linguagem ia alcançar todos. Quando eu trabalhava numa escola específica, a gente teve a ideia de sempre fazer, ao fim do ano, formatura. E formatura, apesar de ser no nono ano, formatura é algo muito, muito emocionante. Então, você perceber, você ser surpreendido por uma demonstração de afeto espontânea é algo muito marcante. Sabe, o aluno que te evitou o ano todo, chegar no último dia, que provavelmente vai ser o último dia que você vai vê-lo, e vice-versa. Ele chegar e te dar um abraço e falar obrigado. E tem outras frases também, nossa, você é o melhor professor, você é o cara. Assim, mesmo sendo do clichê, ouvindo isso, recarrega a bateria, você realmente, nossa, fiz a escolha certa, tudo valeu a pena, né? Dor de cabeça, cansaço, tudo que a gente abre mão para passar às vezes o dia inteiro na escola, vale a pena, porque eu não ligo muito para a quantidade, mas se um aluno me admirou, se um aluno aprendeu comigo, já valeu o meu trabalho, já valeu o meu ano letivo, né? Porque é muito gratificante. A gente trabalha visando todos, mas quando um aluno, pelo menos um aluno, volta e te agradece, é sinal que você fez alguma coisa certa, e isso marca muito. Eles não gostam de forçar afeto, carinho, eles não gostam. E quando eles forçam, você sente. Pode ser um abraço frio, pode ser um aperto de mão fraco, mas se ninguém pedir e ele se sentir na necessidade de te abraçar, pode crer que aquilo é verdade. E isso marca. Vem um filme na cabeça, vem você se matando na faculdade, desesperado, pegando o ônibus ali, ficando pendurado na porta. Meu Deus, será que vale a pena? Tô com fome, o professor não acaba de falar, essa aula não acaba. E aí preenche todas as etapas do processo do concurso, vai para uma escola longe, mesmo assim, vem tudo isso na mente e, meu Deus, valeu a pena. E o retorno não foi financeiro, né? Foi em afeto. A minha trajetória assim, na educação eu vou resumir em vocação, porque mesmo no meu tempo de criança e adolescente, eu lembro que eu rezava, eu achava muito distante. Então era um caminho muito novo para ser trilhado sozinho. Eu lembro que todo final de período era um alívio muito grande, né? Porque eu lembro que para alguns colegas era fácil. Nossa, mas o período, tirei 10, tirei nota máxima, para mim não era. Para mim não era, passar um período pro outro assim era difícil. E quando eu lembro assim que eu saía da faculdade e, nossa, foi o último dia desse período, eu não consigo mais sentir esse alívio, porque era um alívio tão grande, que marcou muito. Quando eu lembro que tudo se passou, que eu venci tudo isso e estou superando todo dia, porque meu professor também não é fácil, né? Agora gravando aulas tem essa dificuldade. Assim, meu Deus, o que isso está me pedindo? Começar um plano roteirizado do zero, depois gravar, sendo que um dia antes tu tem que ler, tem que se preparar, tem que estar bem, né? E perceber que eu estou vencendo isso dia após dia, né? Acho que, como eu falei, a vocação. Quando eu rezava lá para Deus para Ele me permitir ser professor, eu lembro que eu vi em mim essa vocação.